abordagem aqui, tá? Vai ser relativo então aos alertas, tá? Então, esses alertas eu uso muito, né? Então, aonde que eu costumo utilizar bastante, né? Dentro aí das minhas páginas. Quando eu vou fazer uma página em PHP, onde eu mostro uma mensagem para o meu usuário. Então, geralmente eu mostro isso dentro de um alerta, né? E aí, aqui dentro desse alerta, a gente tem possibilidades aí para se trabalhar. Então, por isso que é interessante aqui nós conhecermos, né, as classes relativas a alertas, tá? Na verdade, é uma classe só, e aí depois eu aplico o contexto da cor. A cor segue o mesmo padrão, né, que nós vimos lá no primário, text primário, BG primário, tá? Vai mudar só relativo aí às cores que eu vou utilizar, tá ok? Então, para criar, eu vou ter dessa maneira, esse é o layout, tá? Então repare que o verde aqui não é aquele verde do Success, né? Que eu usei agora há pouco aí no exemplo, que fica um verde mais forte, né? Ele é um verde já um pouco mais, ele tem um grau aí de transparência que faz com que ele fique mais suave. A mesma coisa vai acontecer com o info aí, que ele fica aquele tom de ciano, né? Mais suave, ele até perde um pouco da característica do ciano. E isso vai valer para todas as cores, tá ok? Então, como que eu vou utilizar? Olha, então eu vou aplicar, né, a classe alert, tá? Dentro aí da minha camada, seguido, tá, das classes conceituais que são relativas à parte de cor, tá? Então aí eu vou escolher, por exemplo, alert-success, alert-info, alert-warning e assim por diante, tá? Para criar essas possibilidades, tá ok? E aí nós teremos o seguinte, olha, tá? Como que fica a utilização? De um modo bem simples, olha, tá? Alert, dá espaço aí, né, a classe que eu quero utilizar, tá ok? E aí, olha, ele vai mostrar para nós dessa maneira, tá ok? Então vamos lá, olha, vamos criar aí, né, a nossa opção para nós aí, né, treinarmos, tá ok? Então aqui eu vou usar o try it yourself daqui mesmo, tá? E aí eu faço as minhas modificações. Então repare que ele vai trazer aí, né, várias classes, né? Então eu vou aproveitar aqui, deixando apenas assim, né? Vamos limpar, tá ok? Vou deixar apenas assim, e aí, olha, eu vou adicionar aqui um class, vamos colocar aqui um raw, eu vou fechar a minha camada, né? E aí, olha, eu vou, e até para mostrar, tá, essas diferenças, eu vou usar uma camada com, né, um call SM agora apenas de 8, não de mais de 12, como foi aí no exemplo passado, e vou fechar a minha camada, tá? Estrutura básica do meu Bootstrap, container, raw e a minha coluna, tá ok? Então aqui dentro eu vou colocar um H1, fecho aí esse H1, exemplos de alerta, tá bom? E aí, com isso, tá, vamos testar o nosso primeiro alerta. Como que nós fazemos? Então, nada mais é do que uma camada, então assim como, né, eu tenho aí as outras camadas de container, raw e o column, né, e o call eu também vou utilizar aqui. A diferença, então, né, fica para as classes que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a classe alert primário, tá ok? E aqui dentro eu vou mostrar o meu texto. Então, vamos supor aqui que isso aqui vai ser mostrado como uma mensagem que o meu produto, o meu cliente, né, o cliente foi, né, cadastrado com sucesso, tá? Tá ok? Então vamos dar um run aqui. Olha lá como vai aparecer, tá? Então reparem que ele mostra dentro de um call aí, né, de 8, né, e fica aí dentro dessa possibilidade, né? Posso dar um destaque aqui, né? Não é obrigatório, mas só para mostrar aqui, olha, confirmação, e fecho aqui o meu negrito, tá? Estou mostrando esse negrito com B ao invés do strong, tá? Olha lá, tá? Então, um exemplo de mensagem que eu coloco lá na minha página do PHP
quando, né, eu preciso mostrar uma mensagem de confirmação para o meu usuário, que um cadastro foi realizado com sucesso, tá? E tudo mais, tá ok? Então repare que aqui eu estou usando a classe primária, tá? Não vai ter muito sentido eu testar com todas as outras classes, né? Já que são todas iguais, só muda as cores, tá? A gente vai testando cada uma delas agora, né? De um modo mais separado, tá ok? Então, olha lá, eu cheguei nessa possibilidade, aqui ele está trazendo o X, né? O X, daqui a pouco eu vou colocar, né? Daqui a pouco vai aparecer aqui. Então, aqui na sequência, tá? Eu tenho uma classe referente aí, né? Ao alert-link, tá? Então, vamos supor aqui, né? Que eu queira colocar um hiperlink, um link dentro, né, dessa mensagem, tá ok? Se eu colocar ele simplesmente, tá? Ele pode dar um resultado meio que indesejado, né? Até porque ele tem uma classe específica. Ele até traz um exemplo aqui embaixo. Então vamos lá, ó. Vamos imaginar que aqui dentro, olha, vai existir aí então um hiperlink que ele faz com que ele volte para uma página anterior, tá? Então olha lá, só para facilitar aqui, e aí separando os nossos exemplos, eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, né? Agora eu vou usar aqui o success, né? E aqui eu vou deixar um hiperlink para o voltar, né? Então eu vou criar aqui tag A, um href, né? Abre aspas, tá ok? Aqui dentro eu vou deixar uma âncora mesmo, um jogo da velha, tá? E aí fecho o A. E aí vai ficar aí simplesmente um voltar, tá? Que vai aparecer na mensagem para o meu usuário. Mas olha lá, se eu fizer somente assim, ele trouxe o padrão do hiperlink, tá? Do HTML, né? A única diferença é que aqui ele não mostra, né, o underline, só mostra quando eu dou o efeito hover, quando eu venho com o mouse em cima. Tá? Então, na verdade, tem uma classe própria, tá? Então essa classe vai ser o alert-link, e aí essa classe, então, ela faz com que eu tenha, tá, ele aqui nesse formato, tá? Um padrão, tá, dentro aqui do Bootstrap. Lembrando que o Bootstrap nada mais é do que várias classes que formam um framework, formam uma biblioteca, né, onde eu tenho aí um padrão dentro aí, né, para o meu site. Ah, mas não gostei, quero trabalhar nele só sem esse alerta-link. Tudo bem, sem problema. Tá? Mas já que nós estamos utilizando o Bootstrap, nada mais justo do que nós seguirmos aí. Tá? Então, se eu quero mostrar um hiperlink aqui dentro, então eu vou utilizar dessa maneira. Tá bom? Bom, continuando aqui, tá? O próximo, e aí bastante interessante, é quando eu quero utilizar aqui, tá? Colocar um X, porque ele vai dar esse efeito, né, de fechar aí a minha tela, tá? A minha tela não, a minha mensagem. Claro, quando isso for interessante, né, é bacana, de repente eu vou mostrar o meu alerta na parte superior da minha página, ele fica lá, a partir do momento que o usuário não quer mais ela, ele simplesmente clica no fechar, né? E aí então ele vai encerrar. Para fazer isso, olha, tá? Então para fechar aí, olha, a mensagem de alerta, eu vou precisar adicionar, tá, a classe alert-dismissible, né? Dentro aí então, né, do meu container. E aí eu vou adicionar uma classe close, tá? E aí tenho aí, então esse data dismisses alerts, tá ok? Então com isso eu vou criar aí, na verdade, um link, eu posso aplicar isso a um link ou a um botão, tá? E aí ele vai aparecer automaticamente no canto, ok? Então aqui, olha, só uma sugestão, ele está aparecendo dessa maneira, o jogo da velha, times e como é que fala, o ponto e vírgula, ele vai dar o efeito do X aqui mais ao canto, tá ok? E aí a gente tem outras possibilidades, tá? Porque a gente vai fazer isso de um modo, né, um pouco diferente. Então repare que aqui ele está usando um botão, tá? O type é button mesmo, ele não é, por exemplo, nem submit nem reset. O class dele vai vir simplesmente como close, né? O data dismisses aí, tá? Ele vem como alerta, tá?
e aí eu coloco o texto em questão. Eu vou deixar o primeiro assim, e um segundo eu vou fazer com o texto mesmo. Tá? E aí eu fecho o meu barra button. Além de tudo isso, eu preciso colocar, olha, aqui em cima essa classe que ele mandou, né? O alert-dis, né? O disable, tá? Vou ficar devendo aí a pronúncia correta no inglês, tá? Mas o fato é que eu preciso dessa classe a mais para poder utilizar, tá? Tudo isso, tá ok? Bom, vamos lá, vamos fazer tudo isso. E aí, isso que é interessante no Bootstrap, eu preciso decorar tudo isso, né? Não, não preciso decorar. Tá? Eu preciso saber que existe, tá? Para poder utilizar dentro aí do meu site, tá? Então, não tem problema eu vir aqui, dar um Ctrl C, já vou deixar isso na área de transferência, tá? E vou voltar para cá, tá? Por quê? Voltando para cá, olha, eu vou abrir aí a minha camada, tá? Então eu vou fazer aí um novo class, ele vai ser um alert, e aí só para nós testarmos uma outra possibilidade, eu vou usar um Danger agora, tá? Vamos fechar aqui, barra div, tá ok? E aí, olha, tá? Só para ter, barra b, confirmação, tá? E aí, né, o produto foi cadastrado com sucesso, tá bom? Aqui em cima, né, olha lá, o que eu disse, eu não preciso decorar, eu preciso saber que existe, né? Então eu estou trazendo aqui um button, tá? O class close, data-dismiss, tá? Vai ser simplesmente alert. Aqui em cima vem um ponto principal que eu não posso esquecer, tá? Tá? Vamos confirmar a pronúncia, vamos dar um Ctrl C aqui, vai. Tá? A intenção é ganhar tempo, por isso que a gente usa do Bootstrap, por isso que a gente usa do W3 Schools. Tá? E olha lá como que ficou. Então, estou mostrando aqui o tom vermelho, repare o X aí ao meu canto direito automaticamente, né? E aí, a partir do momento que eu clico sobre ele, ele fecha a minha tela. Tá? Então, exatamente esse efeito aí que ele vai produzir para mim, tá? Ah, mas eu não gostei do X, né? Posso colocar isso num texto? Posso, olha. Vamos dar um Ctrl C aqui, tá? Então, só para diferenciar. Então, agora no meu class aqui eu vou usar um warning, tá? E onde está o texto aqui, eu vou deixar um fechar. Fechar mesmo, a palavra fechar, tá? Não é muito comum, mas olha lá como vai ficar. Tá? Ele até traz um texto com um certo destaque, né? Então olha só como que fica aí, né? Bem semelhante ao que eu tive no anterior, tá bom? Então ele vai ficar dessa maneira. Se eu clicar sobre fechar, né? Ele também tem aí o efeito de fechar, né? A minha tela, beleza? Então aqui eu tenho possibilidades relativas ao uso de alerta. Cada um vai escolher a sua, né? Eu estou explicando dessa maneira porque daqui a pouco eu vou, né, trazer um exemplo maior, mais complexo, já com tudo isso com o PHP, aí eu não preciso voltar aqui e ficar lembrando, né? Basta utilizar essa classe, né? Eu utilizo muito aí nos meus sites, né? E sempre oriento muito os alunos a utilizarem isso a nível de TCC, tá? Porque isso vai facilitar, isso deixa o site, principalmente nas telas, né, onde tem um cadastro, né, uma consulta acontecendo, só para mostrar para o usuário que isso foi executado com sucesso. Tá? Então, por enquanto, para esses exemplos eu estou mostrando aqui no corpo, depois mais futuramente, quando a gente for trabalhar já com PHP, cadastro, aí eu mostro outras opções bastante interessantes do uso do alerta. Tá? Mas que se resume a isso daqui, abrir uma camada, colocar a classe alert e depois escolher o padrão de cor. Tá bom? Ele ainda vai trazer aqui mais uma outra opção, né, de um alerta animado. Então, no momento que ele fecha, né, ele mostra isso com um efeito de fade. Tá? Então, olha só como que ele vai ficar. Fica um exemplo, né? Eu não vou replicar esse, tá? Mas fica um exemplo bem mais, né, agradável aí no momento do fechar. Tá ok? Então, encerrando essa parte de alertas.